Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, venho aqui fazer a defesa do requerimento que pede a convocação do secretário municipal de Trânsito e Transporte, senhor Amaury Hernandes, para que ele compareça na próxima sessão, na próxima terça-feira, para prestar esclarecimento para nós e para toda a cidade sobre o repasse às empresas do subsídio que estava previsto em 16 milhões, já passou até agora, repassou 31 milhões, podendo chegar a quase 40 milhões. Vereador Pedro, quase 3 vezes mais do que o subsídio planejado. O que é muito estranho é que por diversas vezes o Amaury esteve na casa e ele sempre ele fazia a defesa do governo Edinho, criando um paralelo, uma comparação com os outros governos, em especial do ex-prefeito Valdomiro Lopes, em que ele fazia o comparativo de subsídio, quantidade de passageiro e subsídio. E é muito estranho. Todos nós discutimos aqui, assim, eu não tenho adjetivo, é inadmissível o que aconteceu. Eles insinuaram o tempo inteiro que teria licitação, que teria debate público. Falou que ia contratar uma empresa para fazer estudo que daria embasamento à nova licitação. Contratou uma empresa sem licitação, com gasto mais de R$250 mil. Não embasou coisa nenhuma. Este contrato foi renovado por mais 10 anos. Por mais 10 anos, sem licitação. Agora, nós vamos saltar de 16 milhões para quase 40 milhões até o final do ano de repasse de subsídio para as empresas de transporte coletivo. E tem uma declaração do Jair Moretti que chama a atenção aqui. Que ele diz o seguinte, para justificar. O secretário de governo Jair Moretti, uma matéria veiculada ao Diário da Região, afirma que os repasses foram feitos por conta do desequilíbrio financeiro no sistema de transporte. Ou seja, vereador Odélio, mas o repasse não era condicionado à quantidade de passageiros? Que história é essa de fazer repasse a partir do desequilíbrio financeiro? Gente, que história é essa de fazer todo mundo de idiota? É um repasse milionário, nós não estamos falando de 2 milhões no máximo, nós não estamos falando de uma diferença de 10%, nós estamos falando de 3 vezes mais o planejado. Não gera estranheza em nenhum de vocês isso? O vereador Bruno Marinho, que preside a comissão, veio sugerir, falou, olha, retira a convocação e faz pela comissão. O que eu respondi a ele? Por diversas vezes eu topo esse encaminhamento. Topei em relação ao secretário de Agricultura, à secretária da Educação, ao Tiese e ao Vedrone, que eram questões pontuais, que tem um público específico, detalhado, que merece... Então não tem problema. Nesse caso, gente, esse caso é um escândalo, mexe com a cidade inteira. Esse é o fórum mais adequado, ele tem que vir na Câmara, com os 17 vereadores presentes, com toda a estrutura de comunicação girada para isso, com a imprensa pautada para discutir, não tem nem comparação o alcance de um debate feito aqui na Câmara, na sessão, com uma audiência pública, substituir por uma audiência pela comissão. Eu acho que sempre é um caminho importante, mas quando é aquilo, tem um tema específico, aqui não é um tema pontual, que nós vamos questionar este absurdo. Olha, eu me controlo aqui nos adjetivos, para não ficar levantando suspeita contra ninguém, mas eu considero um escândalo administrativo e um escândalo político. Como eu não tenho prova para falar de outras coisas, eu paro nesses dois. Mas que é estranho, é muito estranho o final de ano, em que todo mundo passou dificuldade, em que os empresários, médios e pequenos empresários, muitos deles quebraram,
em que as pessoas ficaram desempregadas, empobrecidas. O prefeito vai dar um presente de Natal de quase 30 milhões, de quase 25 milhões a mais de transferência de subsídio para uma das empresas mais ricas do município. É um tapa na cara do riopretense, é um desprezo total àqueles que mais precisam. Então, o mínimo que nós podemos fazer é registrar a indignação e convocar o secretário para que ele fale de maneira pública e nessa casa para os 17 vereadores, para os 17 representantes do povo, vereadores e vereadoras, que representam o povo aqui, porque de tamanho escândalo, tamanho descompasso, que administração é essa que fala grosso com os mais pobres, que é cruel com os donos de bares, com os pequenos comerciantes, e fala fino e é super gentil com os empresários mais poderosos da cidade.